Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é o professor Caio Carvalho e nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Então, desde já eu peço a atenção de vocês e peço também que vocês organizem o seu material, façam as suas anotações e enviem as suas dúvidas caso surja alguma. Na aula de hoje nós iremos falar a respeito dos articuladores textuais. Nós já falamos um pouquinho sobre eles na nossa semana de... Espera aí, vou colocar aqui, só no silêncio. Então, nós já começamos a falar sobre os articuladores textuais na nossa semana de atividades, né? Então, nós já sabemos que esses articuladores textuais são aquelas palavrinhas que também são chamadas de conectores, também são chamadas de elementos coesivos, que servem para conectar tanto os parágrafos de determinado texto quanto as ideias entre si. Então, esses articuladores textuais são bastante importantes para que nós possamos deixar a organização bem efetiva do nosso texto, ou seja, deixar um parágrafo relacionado com o outro, e assim como as informações dentro desses parágrafos. Então, nessa aula, nós vamos aprender a usar esses elementos coesivos na nossa redação. Então, pessoal, os articuladores textuais são palavras ou expressões que servem para organizar ou articular, assim como encadear as ideias de determinado texto, né? Para que vocês entendam a importância desses articuladores textuais, eu trouxe aqui algumas sentenças sem os articuladores e depois a reescrita dessas sentenças com os articuladores. Por exemplo, eu gosto de documentários interessantes. Ponto. Eu assisto a documentários interessantes. Então nós temos aqui um truncamento de períodos. Eu chamo de truncamento de períodos justamente porque deveria ser apenas um período. Deveria ter uma vírgula no lugar desse ponto e um elemento coesivo. No entanto, esse falante ele prefere truncar esse período. Então nós temos aqui um período mecânico, uma sentença bastante mecânica e também repetitiva, né? Eu gosto de documentários interessantes, eu assisto a documentários interessantes. Perceba a diferença se eu dissesse eu gosto de documentários interessantes, por isso os assisto bastante. Então nós temos um período muito mais organizado, um período muito mais coeso, né, e coerente, posto que eu, além de não repetir, eu deixo a ideia mais clara para o meu leitor. No segundo exemplo, eu trouxe: a minha prima gostava mais de filmes, gosta mais de séries. Perceba a mecanicidade, né, como que esse período está mecânico. Nesse segundo caso também, né, com quanto que ficaria: a minha prima gostava mais de filmes, agora, vírgula, gosta mais de séries. Perceba que esse agora, esse advérbio de tempo, ele retoma, né, a informação anterior e deixa muito mais claro de que antes a minha prima gostava mais de filmes e agora ela não tem essa preferência. Então percebemos a importância desses elementos coesivos, por mais simples que sejam as sentenças. Não precisa ser um texto tão grande para nós usarmos um elemento coesivo. Ele pode estar presente justamente em sentenças menores também. Vamos lá. Eu trouxe também 3 exemplos aqui de casos em que os articuladores textuais possuem um sentido muito importante. Prático: você fez uma casa de tijolos, então o lobo mau não vai derrubar sua casa quando ele soprar. Perceba que a palavra grifada, né, em amarelo, então, dá uma ideia de conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Nós temos a informação de que Prático fez uma casa de tijolos e que, a partir desse fato, o falante chega a uma conclusão, que é de que o lobo mau não vai conseguir derrubar a casa desse personagem, né? Então nós temos uma noção de conclusão. Poderia também ser usado o logo, o portanto e outros elementos coesivos que indicam essa conclusão. Além do quando, né, que estabelece aí uma relação de tempo também.
No segundo exemplo, nós temos: Cícero poderia ter feito uma casa resistente, mas preferiu fazer de palha e, em seguida, descansar. Nós temos esse mas que está grifado aí em amarelo, dando uma ideia de contrariedade. Então, nós temos aí uma conjunção indicando uma ideia contrária. No caso aí é uma conjunção adversativa, né? Que leva justamente essa oposição entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito depois. É uma estratégia bastante importante quando nós estivermos argumentando no nosso texto, já que nós usamos corriqueiramente, né, essa estratégia na nossa redação do Enem, por exemplo, para fazer uma oposição entre ideias, né? O governo, por exemplo, o governo ele promete determinada coisa, mas ele não cumpre. Então nós temos uma ideia de oposição. No terceiro exemplo, nós temos: a casa de Heitor foi de madeira, ainda assim não foi capaz de segurar o lobo mau. Nesse exemplo, nós temos o ainda assim, né, que é uma locução também, que leva essa coesão a essa sentença. Nesse caso, nós temos uma relação de concessão, né? Porque, embora a casa desse personagem seja de madeira, ainda assim não foi capaz de segurar o outro personagem, né? O seu algoz, o seu antagonista. Então, nós temos aqui uma relação de concessão. Então, a partir desses exemplos, nós percebemos que cada elemento coesivo ele possui um sentido, ele possui um significado e deve ser empregado corretamente. Ou seja, os articuladores são importantes para deixar o texto organizado, para levar também uma progressão ao nosso texto, ou seja, para que o leitor ele entenda que aquele texto possui uma sequência lógica, né, um princípio, um meio e fim, assim como para levar o sentido para o meu texto, já que cada elemento coesivo ele tem uma intenção. Ele tem a intenção de comparar, ele tem a intenção de levar uma ideia contrária, para levar uma mesma ideia, para levar uma assertividade ou para levar uma dúvida. Então, dependendo do contexto, nós usaremos esses articuladores textuais, né, que também são chamados de coesivos ou conectivos, são a mesma coisa. Vamos lá, agora vamos observar aqui a conjunção e a locução conjuntiva. No primeiro exemplo, nós temos: as pessoas estão cada vez mais curiosas em relação à vida do outro. Portanto, vamos falar sobre autobiografia. Nesse caso aqui, nós temos uma conjunção, né, porque é um elemento coesivo, né, é uma conexão por meio de apenas uma palavra. E como eu falei anteriormente, esse, portanto, ele dá uma ideia de conclusão. Eu primeiro levo um fato e eu chego a uma conclusão em relação a esse fato, que essa conclusão vai ser dita logo após a vírgula, né? Nós temos aí a primeira informação de que a cada dia que passa as pessoas estão mais curiosas em relação à vida do outro. A que conclusão eu chego com esse fato? Eu chego à conclusão de que nós devemos falar sobre autobiografia, que é um gênero textual que fala sobre a nossa própria vida. No segundo exemplo, nós também temos uma conjunção, né? Não irei à festa de Camila, pois estou doente. Nós temos uma conjunção de explicação. Perceba que nós usamos esse pois após uma vírgula, né? Então, estejam atentos para não usar a vírgula no momento errado, né? Não é pois e coloca a vírgula, né? Deixando ali o pois antes da vírgula. Pelo contrário, nós usamos a vírgula primeiro. Muita gente comete esse erro. Então estejamos atentos a isso. Nesse exemplo aqui, nós temos também uma locução conjuntiva em que diz o seguinte: as pessoas devem amar ao próximo, não só em palavras, mas também em atitudes. Então nós temos aqui uma ideia de adição que não é feita só por meio de uma palavra. Nesse caso, o falante ele usa o não só, mas também, que não deixa de ser uma locução conjuntiva, não deixa de ser uma estratégia para deixar o texto mais coerente, mais coeso.
No segundo exemplo, nós temos: a violência doméstica tem sido combatida, entretanto, ainda existem muitos casos. Nesse caso aqui, nós temos uma ideia de contrariedade também, né? Em que, por mais que a violência doméstica tenha sido combatido, ainda assim existem muitos casos. Então, nós temos uma ideia de contrariedade entre ideias, né? Depois, ou reconhecemos os problemas sociais, ou não vamos a lugar nenhum. Nesse caso, nós temos uma relação de alternativa, né? O falante dá duas alternativas: ou acontece determinada coisa, ou terá uma consequência. Então, nós acompanhamos aqui uma ideia de alternativa proposta aqui pelo ou. Poderia ser o seja, por exemplo. Seja com a iniciativa do governo, seja com a conscientização da população, essa problemática deverá ser mudada. Então nós temos essa ideia de oposição. Você só vai tirar 10 quando você se dedicar. Esse quando dá uma ideia de tempo, né, que articula uma precisão temporal em relação ao momento em que o falante vai tirar 10, né? Só quando ele se dedicar. Ou seja, nós temos uma intenção argumentativa aqui que é muito forte, né? A gente pensa que é algo sem importância, mas esse quando dá uma ideia de que, no momento, aquela pessoa não está se dedicando, né? Então, o falante, por mais que simples sejam determinadas sentenças, nós vamos perceber que essas sentenças elas possuem um sentido, né? Na próxima aula a gente vai continuar essa discussão, visto que esse vídeo está ficando um pouquinho grande. Então, até a próxima aula, pessoal. Espero vocês.